Eu aqui encontrei, nesta casa de luz, quando nela eu entrei, o cansaço que eu tinha, toda a minha aflição, o trabalho no amor acabou com a tristeza do meu coração. Aqui nesta casa onde todos trabalham, existe uma luz. Olhares que acalmam, as mãos que trabalham servindo a Jesus. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que também te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que também te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade
ele ensinou, exemplo de humildade, ele deixou amor e caridade, ele ensinou, exemplo de humildade, ele deixou. Dia cansado de tudo, pensei desistir. Eu vivia sozinho, calado, coração magoado, sem saber onde ir. Não sabia que dentro de mim uma força existia que pudesse vencer as barreiras do meu caminho. Foi então que uma voz me falou do alto de uma montanha, e essa voz soou em meu ouvido com a força da manhã. E eu ouvi essa voz me dizer coisas tão desconhecidas. Me falou que as dificuldades são coisas da vida. Que eu tivesse a coragem e a fé e seguisse em frente o meu caminho. Nem o Filho de Deus neste mundo está sozinho. Eu ouvi essa voz me dizer coisas tão desconhecidas. Me falou que as dificuldades são coisas da vida. Que eu tivesse a coragem e a fé e seguisse em frente o meu caminho. Em Filho de Deus neste mundo está sozinho. Que eu tivesse a coragem e a fé e seguisse em frente o meu caminho. Em Filho de Deus neste mundo está sozinho. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Ponha um sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz
Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração, por toda a minha vida, te louvarei, nos pensamentos meus, te buscarei, em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração, por toda a minha vida, te louvarei, nos pensamentos meus, te buscarei, em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Valeu! Gratidão, Toninho. Obrigadão, fica Deus. Deus abençoe. Assim seja. Boa Bom noite a trabalho pra todos vocês. nós. Obrigado. Boa noite a todos nós. Que Deus nos abençoe. Gratidão, Beto Marra. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Bênção e dedicação. Não tenha dúvida, Jesus, como bom pastor, conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Desta forma, és beneficiário dessa bênção, e além da proteção constante, o Cristo oferece à luz dos seus ensinos. Então, busquemos diariamente. Ele nunca faltará com a sua misericórdia diante dos vossos erros. No entanto, seja também misericordioso com aquele que vos partilham a existência. Seja melhor em todas as oportunidades que o teu lar te ofereça. Certamente alcançará uma paz imperturbável. A este respeito, o Pentateuco orienta. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te levanta o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Vamos, neste momento, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele o dom da vida, a oportunidade da encarnação, os amigos de caminhada, agradecer essa noite maravilhosa, a esse momento de estudo e reflexão, que nós estamos conectados juntos nessa mesma sintonia de amor, vibrando no bem. E vamos agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que deixou seus exemplos para que possamos, a cada dia, aprender um pouco mais e poder colocar isso em prática com os nossos irmãos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente neste momento, que ela esteja do lado do nosso irmão José Roberto, Beto Marra, para que possa o instruir,
para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimentos dos temas que vai ser abordado. E que os nossos corações sejam abertos para esse entendimento. Então, que a espiritualidade esteja do nosso lado, para que isso aconteça. E nós te agradecemos, Senhor, por todas essas bênçãos. E te pedimos para que esteja visitando todos os nossos irmãos que estão em dificuldade, com pensamentos não bacanas, que estão nos leitos doentes, nos asilos, nas creches, nos orfanatos. Então, Senhor, esteja visitando e derramando um pouquinho do seu amor a cada um, e que essas nossas energias, essas nossas vibrações possam estar auxiliando a espiritualidade amiga, para que todos sejam consolados e confortados. Senhor, nós te agradecemos, sede conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Meu amigo Beto, Deus abençoa, gratidão. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Deus nos abençoe. Boa noite a todos, né? Muito obrigado, né, pela oportunidade. Com isso eu estou aprendendo muito, buscando a me infiltrar no Evangelho de forma que eu nunca imaginaria, né, estar fazendo. Primeiro, trazer um conselho aqui do Espírito Amigo. Meus amigos, agradecer a Deus por haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. A gente, por estar na luz do Espiritismo, devemos ser muito gratos, porque ele nos esclarece as nossas dúvidas, ele traz para nós o dissipado dos nevoeiros, né? Nos conduz a sair da perturbação, nos convida à renovação, à nossa transformação interior, fazendo com que a gente se sinta, né, fortalecido a nós mesmos, né? Buscando o nosso Deus que habita no nosso interior, que muitas vezes nós levamos muitas vidas a saber disso, a prestar atenção, né, que esse Deus que nós buscamos tanto está em nós mesmos. Isso aí, né? O propósito hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, né? Quando eu ouvi essa frase, não podemos servir a Deus, é mamon, eu ficava pensando, o que é isso? Mamon, né? Aí a gente fica sem saber no interpretar essa palavra, né? Não sei se todos vocês sabem o significado dessa palavra. Eu busquei, né, a saber um pouco para me entender o que eu ia falar, né? Busca, né, tesouros, né, dinheiro, a parte, né, material que a gente muitas vezes adora, né? Nos cegamos. Há muitas igrejas que seu Deus é dinheiro, né? Porque a gente vive tirando com Deus, trocando, né? Buscando a interpretação por ter a busca da grandeza do verdadeiro Deus superior, né? A capacidade limitada que nós temos nessa condição. E Jesus usou esse termo, né, para que a gente despertasse, saber conciliar, mas sem apegar, sem agarrar, sem agrudar, né, nessas riquezas, né, deixando usar do que for necessário, contribuir, né, com tudo que pudermos, que vier em nossas mãos, mas sem deixar a nossa luz apagar. Preocupar com a nossa luz, né? Mantê-la acesa. Aquele que consegue manter a luz acesa, a sua luz acesa, não enxerga a riqueza, né, os tesouros, né, as joias, como, né, um ser separado. É simplesmente uma ferramenta para nos
que venhamos contribuir, né, com o progresso, com a renovação de todas as áreas da medicina e etc. Nós vamos falar aqui. E seguir, né, o que a gente precisa seguir mesmo é o Criador. Né, seguir o que Jesus nos apresentou. Pelo que a gente percebe, né, Moisés trouxe a justiça, Jesus a misericórdia, né, nos apresentou o amor. O engrandecimento do nosso ser é através, né, da conquista desse amor verdadeiro, que nós venhamos a possuir para amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos e ao próximo como a si mesmo. Né? Tudo vem do partir de nós. Não tem como, né, vir de fora para dentro. Então, essa passagem ela é bem profunda, né? Ela mexe lá no nosso interior, busca a gente acender essa lamparina interna, né? E tentar manter ela acesa. Como eu falei já, viver nessa faculdade que nós estamos, né, há algum tempo, né, praticamente estagiando e estudando e levando tudo, né, de acordo com o que nos é concedido, né, a gente viver aqui preocupando mais em manter a nossa luz interna, ou seja, nossa alma, né, cativa, buscando sempre se alimentar do pão espiritual. E tudo que vier em nossas mãos, essa outra parte, que é esse ser que Jesus criou para simbolizar, né, uma reflexão mais aprofundada nessa questão, né, da riqueza e tudo mais, das joias, dos tesouros, né, que a gente saiba que o tesouro maior não é aqui no planeta, né? Não é na área física, é ao outro lado. É que a gente preste bem atenção, é que a gente foque nesse enxamear divino que habita em nós. A salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, deixou bem claro que nós podemos utilizar, não servir, tornar-se escravo do lado material dessas riquezas, né? Mas sim servir a Deus com as ferramentas que Ele nos concede. Utilizar da riqueza, dos tesouros, para o bem coletivo, pensando sempre em, né, a envolver criaturas a se transformar, né, numa melhoria de todas as formas, em condições de vida, né, em proporcionar conhecimento para facilitar o convívio, né, daquele meio que a gente vive, e por aí, né, não se apegar, né, achar que tudo isso nos pertence. É simplesmente oportunidade, né, que a gente tem de ambos os lados. Porque ou odiará um ou amará o outro. Se a gente se escravizar pelas riquezas materiais, né, pelas essas joias que nós corremos tanto atrás, né, nós se escravizarmos de forma a amar, né, eu sou o que eu tenho. Eu não sou o que eu engrandeço espiritualmente. A gente não se preocupa com isso. Eu tenho, se eu tiver, na visão de muitos, eu sou aplaudido. Se eu não tenho, né, na visão de ver, de enxergar, de palpável, né, as virtudes, para muitos, não têm importância. Mas nós, aqui dentro da doutrina, dentro do Evangelho, sempre nos cativa a buscar essas riquezas numa perseverança constante, né, que a gente consiga persistir na busca dessa riqueza. Ou se prenderá a um e desprenderá outro.
É como se a gente abraçasse também, né, o fanatismo dentro da religião, né, querendo servir a Deus, né, se prendendo de forma, né, a se cegar, ficar surdo, né, e se não perceber também que está utilizando errado a forma servir ao Criador. Não podereis servir simultaneamente a Deus e a Mamon, né? Servir a Deus, envolver-se no bem para com todos. É pensar que todos devem caminhar também com a gente. É não querer pensar que sou eu que sou filho de Deus, mas todos, independente de raça, crença ou condição moral, intelectual, não importa, né? Sabemos que todos nós, perante Deus, somos iguais. Né? Que a gente cative em nós essa busca para que a gente consiga servir a Deus e utilizar do mamon, né, para melhorar a coletividade em questão, né, de desenvolvimento humano, né, acrescentar nas criaturas que nós tivermos oportunidade de conviver o bem maior, né, de forma diversa. E Deus nos proporciona oportunidades de várias formas, né, de conduzir-nos a batalhar, a reconhecer que todos somos irmãos, que todos, né, necessitamos um do outro, sendo rico ou pobre financeiramente, né? E buscando a riqueza espiritual, sabemos muito que quem tem a riqueza espiritual maior do que a nossa tem a capacidade de contribuir mais, de todas as formas. Quanto mais vamos evoluindo intelectualmente, moralmente, tendo conhecimento, né, enriquecendo espiritualmente, sabemos que começamos a enxergar os outros diferentes, né? Vai dissipando esse nevoeiro de achar que só eu que tenho direito, só eu sou filho de Deus, só minha família merece, né? O meu vizinho, meus parentes, né? Não, a gente vai saindo desse nevoeiro, prestando atenção que servir a Deus é bem diferente que nós imaginávamos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um lapidador de alma, né? É como se a gente chega uma pedra bruta, rústica, e vai nos lapidando, vai nos aperfeiçoando num brilho irradiante, né? Se assim for despertando-nos quando a gente quer. Muitas vezes, embranhamos do Evangelho em várias obras espíritas e esquecemos de absorver a essência. Ô, Ademir, estão me ouvindo tudo beleza aí? Beleza, tranquilo, pode continuar. Estou entendendo direitinho, né? Porque costuma a internet aqui dar uns picos, vocês me avisam. Tá tranquilo. Né? Então, na questão dessa passagem, né, no capítulo 16, ela mexe com a gente nessa questão, né? Que a gente reflita bastante na questão de saber separar, né? O que é Deus, o que é Mamon. Muitas vezes eu já ouvi muitas palestras, já participei, e eu achava que Mamon era um ser perverso, era um ser cruel. Mas, na verdade, é uma matéria cruel, perversa, quando nós deixamos nos levar. Não é que ela existe, né? Ela não é um ser individual. É a coletividade de bens que nos escraviza, que nos cega, que nos afasta de Deus. Quando a gente deixa a ganância nos envolver de tal forma que não conseguimos, né, perceber o que é a grandeza verdadeira, né? O Cristo, com toda a sua sabedoria, quantos de nós venhamos a questioná-lo, ele sempre tem a resposta
de acordo com o que nós podemos absorver, na hora certa, né? Ele não invade, né, nossas limitações, igual nós fazemos com os outros, né? Em questão de pressão, né, de buscar que a gente entenda. Hoje é agora, você tem que aprender agora. Ele espera o tempo de cada um, né, o despertar de cada um. E não desiste de ninguém. Né? Igual os estudos que eu tenho buscado, eu tenho percebido, por mais que a gente se perde, né, que a gente desagarra e vai para outra área, né, outros caminhos, ele espera a hora que nós estamos com sede, com fome espiritual, né, do alimento espiritual, e nos sacia com o conhecimento, né, com as suas respostas suaves, amável, misericordiosa, e nos impulsiona de novo. Vamos, me siga, né? Aqui nós observamos que nessas passagens, o despertar de cada um é no seu tempo. Né? Igual essa questão. Então aproximou-se dele um mancebo, né? Uma criatura, e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Na verdade, essa pergunta nós fazemos, mas na verdade nós já estamos na vida eterna, nós já somos eternos, né? Nós já caminhamos, né? Só estamos aqui, mas desde que Deus nos criou, lá no princípio, já era para a eternidade, mas para que a gente desenvolva com o tempo. Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Né? Bom, só Deus o é. Por que Jesus fala isso? Porque o Criador é perfeito, né? Supremo, não é imutável, transformou numa criatura de grandezas que nós não temos condições de compreender. E o Mestre Jesus, né, na altura que ele se encontra, sabe bem como é. Mas ele não pressiona a gente, que nós temos que compreender naquele estalo, naquele relampejo. Ele espera a nos desenvolver com a passagem dos tempos e com os nossos esforços. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamento? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honrar seu pai e tua mãe, e a teu próximo como a ti mesmo. Né? A gente sabe tudo isso que está falando desses mandamentos, nós podemos já estar dentro desses mandamentos todos, mas se nós estivermos seguindo Mamon, nós não vamos conseguir, né, ter a plenitude do irradiar espiritual, né, da parte que nós já estamos, né, desapegados, desagarrados, lá, tipo assim, usa, utiliza, né, contribui, mas não apega. Não deixou a luz apagar. Quando a gente deixa a lamparina apagar, é como se nós estivéssemos mortos. A gente fica agarrado. Quantos de nós desencarnamos e não vamos a lugar nenhum por não se apegar a coisas materiais e também a pessoas, né? Então, a gente, Jesus chama a nossa atenção nessas questões, né? Podemos seguir, né, as questões todas dos mandamentos, né, e desenvolver várias coisas, mas se nós continuarmos gananciosos, apegados, complica a nossa vida. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo
né? Dê aos pobres, terás um tesouro no céu, né? É como se falasse assim, pega esses bens que você tem, faça com que ele produza e contribua, né? Participa do desenvolvimento humano, pensa no bem coletivo, né? Nas transformações daqueles que te rodeiam, desapega, não fica só para você. No meu entender, dessa forma, né? Não é pegar e fazer assim, jogar tudo fora. É ajudar as criaturas que te rodeiam. Se você vê alguém sem teto, ajuda a ter um teto. Se você tiver sem roupa, vai vesti-lo. Se está com fome, alimenta-o. Essas questões que eu vejo, nos estudos do Evangelho, que eu tenho captado, né, o quanto é importante a gente, principalmente, aprender a compreender. Compreender aqueles, né, que têm dificuldade, né, tem muita ignorância ainda. Vende tudo o que tens, doa aos pobres, terás um reino no céu. Depois, vem, segue-me. Se nós desapegarmos, escravizarmos, né, desse ser mamon, né, e começar a utilizá-lo, essa ferramenta, para a nossa transformação e a transformação de outros, já estamos seguindo a Jesus. Já despertamos, né, a nossa lamparina interna e começamos a iluminar, saciar, agasalhar, dar o teto. Passamos a distribuir o pão espiritual, que é compenetrando no Evangelho. E depois, né, de saciarmos, compreendermos, começamos a distribuir esse pão, de migalhas a migalhas, até formar um pão inteiro, né? Nós ainda somos limitados a compreender todos os ensinamentos do Cristo, por mais que seja resumido. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos, né? Quando o Cristo nos oferece uma oportunidade, né, igual na casa espírita, uma tarefinha, através de alguém, através de alguma forma, através de uma enfermidade, através dos momentos, né, que às vezes precisam para despertar, a gente uma tudo quanto é desculpa. Ah, eu não tenho tempo, eu tenho isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, né? Por quê? Nós estamos servindo mais a mamãe. Nós temos preocupado com os tesouros, com as riquezas materiais, com a parte física, e não estamos preocupados em buscar o enriquecimento espiritual. Aconteceu já comigo, né, muitas vezes, de me oferecer várias oportunidades maravilhosas e eu deixei passar. E até chegar uma hora que eu abracei alguma coisa. E estou pelejando, né? Ainda estou meio agarrado, né? Meio travado. Mas um dia nós vamos chegar lá. Aí disse aos discípulos, em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino do céu. Né? Esse rico que Jesus está falando, né, não é que tem bens materiais, financeiramente, que ele não vai entrar no reino do céu. É aquele enriquecido, né, do apego, né, do agarrado, não larga as coisas para desembolar o bem coletivo, né?
Então, a gente tem que saber, porque tem rico, tem pobre, tem classe média, que tem o mesmo problema do que o que tem muito financeiramente, que tem médio, que tem pouco, não tem nada. A gente conhece a maioria de nós quando a gente dá um tiquinho de poder, a gente percebe como que transforma as criaturas. Então, a gente vê que Cristo não utilizou, né, nesse entendimento, o rico entrar no reino dos céus, né? Nós vamos conseguir entrar nesse reino que está em nós, e nós vamos ter que desenvolver esse reino em nós, o paraíso, o céu, que todo mundo fala. Ele está em nós, se nós não desenvolver, não desembolar, nós não vamos encontrar esse lugar nenhum, porque se nós não estivermos pronto, preparado, transformado, renovado, seguindo a Deus, nós não encontramos o paraíso, o céu, né? O reino de Deus em lugar nenhum. Não tem como. Se nós tivermos ansiedade, como que nós vamos conseguir ficar num paraíso ansioso, né? Se nós conseguir acender essa lamparina que eu estou falando, né? E mantê-la acesa, sem olhar, né? A pegar o nosso derredor com coisas materiais, aí sim nós começamos a enxergar e perceber que tudo isso está em nós. E não está lá fora, não está lá fora da Terra, não está no núcleo, né? Esse reino está em nós. No meu entender, né, se eu estiver errado, espero que eu esteja certo nessa questão da interpretação, né, que a grandeza que vai nos transformando a ser luz. Como Cristo, né, em qualquer região, em qualquer área, em qualquer setor, ele se sente no céu. Ele sente irradiante, ele sente prazer em arrebanhar ovelhas, né, para crescimento espiritual e ser luz também, enxamear essa lamparina, clareando a distância, aonde estiver, clareando consciências, tocando corações. É isso que o Cristo nos convida. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu, né? Esse camelo, né, é tipo uma linha, um cordão, uma corda em passar. Na época, pelo que eu mais ou menos sei, esse camelo era o nome da cordinha que passava, né? E a questão de nós passar, né, o rico ou o pobre, é na questão espiritual, né, nas riquezas que a gente consiga adquirirmos, né, a nós empobrecermos, né, nessa riqueza que é desfazer do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, né, nos tornar pobres nessa questão de não se ofender com nada mais, né, enxergar as ofensas, né, não vai atingir essa criatura como Cristo é, nada o atinge. Então, você vê que ele, nessa questão dessas riquezas terrenas, ele não tem nada disso. Ele não envolveu nada. Por isso, quando eles falavam quando ele foi na casa de Zaqueu, principalmente, né, todo mundo viu Cristo em lá, ainda começou a falar assim, como nós fazemos? Nós, essa criatura imprópria, né, suja, indigna, corrupta. Por que o Cristo veio? Ele veio e foi para os sãos? Não, foi para os doentes. A gente tem que sempre lembrar disso. Ele sempre está buscando os doentes para tratá-los, né? Ele não vai num que já está pronto, que já pode contribuir, que já pode estar seguindo em trabalho, né? Utilizando, envolver todas as criaturas no bem, né?
Porque esse já está pronto. Mas aqueles que ele quer despertar para esse enxamear divino, aqueles somos, a maioria de nós, doentes. Estamos doentes ainda, em várias condições que temos que trabalhar para, na questão, nos curarmos. E só vamos nos curar quando a gente for desse pano, desse nevoeiro, né, dessas coisinhas que nós fomos acrescentando em nós. Vocês estão entendendo, gente? Está tudo bacana aí? Bacana. Tá tranquilo. Então, tá bom. E quando o ser, né, desperta essa questão de enxergarmos uns aos outros, amar, né, o próximo para ti mesmo, é porque já se ama, já se perdoou, né, já se renovou, já se transformou. O auto-perdão é muito importante. Se a gente não conseguir fazer isso, jamais conseguiremos perdoar alguém. Né? Perseverar de forma a ser um contribuinte, né, com satisfação para o bem-estar de outros, não só os nossos. Enxergar que aqueles que nos rodeiam, tanto nós como eles, temos limitações, sabermos respeitá-los de forma, né, que possamos exemplificar através dos conhecimentos que vamos buscando para arrastar, né? O exemplo arrasta. Se nós não exemplificar o evangelho em nós, né, vai ser letra morta. Nós vamos ficar preenchendo de teoria, mas não estamos, né, expandindo isso para ser exemplo na prática. Levar, né, para fora da casa espírita, né, para fora de nós, a contribuição verdadeira. Ser principalmente sincero com as coisas, ser firme, né, nas nossas intenções verdadeiras, buscar ser intencional verdadeiramente, né, não pensar de forma alguma a tirar proveito de alguma coisa nessa questão, né, que a gente consiga lutar, perseverar, né, agarrar tudo com amor, com satisfação que o Cristo nos concede, né, que nos dá, que venha nos alegrarmos quando compartilharmos um com o outro aquilo de bom, né, às vezes até sem palavras, em silêncio, né, às vezes só com o ouvido, outras vezes com a palavra, outras vezes com o olhar, e muitas vezes com o abraço, e pôr a mão na massa, né, com alegria. Então é isso aí, né? Vamos prosseguir agora falando da preservar-se da avareza, né? Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Então, é como se a gente estivesse dialogando com Deus através da oração, com Jesus, pedindo a Ele para aconselhar nossos irmãos, né, nas questões de herança. Jesus Cristo nos envolve com todo amor, mas quem que tem que resolver essas problemáticas somos nós. E é através do diálogo, é através, né, do bom senso, da honestidade, né? Jesus lhe diz: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende cuidado de preservar-se de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre,
sua vida não depende dos bens que ele possua, né? Então, é outra chamativa que Jesus nos aconselha a desapegar, né? A desagarrar, né? Na questão, se a gente conseguir desenvolver tudo na paz, tudo na honestidade, tudo no diálogo, caso contrário, né, ele sempre nos aconselha a não entrar em conflito, né, para que a gente venha, né, ter esses bens, porque nós não vamos ele fala assim, você não depende, não vai depender disso, né? Se você estivesse dialogando, né, para a busca dessa outra parte que é o alimento espiritual, da riqueza espiritual, aí sim, né, nós íamos, é uma bagagem que nós vamos levar para o lado espiritual, que ninguém vai nos tomar. As outras, sempre um irmão passa a perna no outro, né? E Jesus não veio, né, para nos julgar, nos questionar, nos condenar nesse requisito. Somos nós mesmos que nos atropelamos, somos nós mesmos que nos condenamos, somos nós mesmos que, né, pesamos as nossas consciências depois e por aí adiante, né? O mestre sempre está com toda a sua sabedoria, né, trazendo a misericórdia de forma amável. Disse-lhe Jesus a seguir: essa parábola havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha e a pensar consigo mesmo assim, que hei de fazer, pois já não tinha onde mais guardá-los nos seus celeiros, né? Tanta produção da sua colheita. Então, a ideia nossa, o que é? É servir a Mamon, né? É servir, é nos apegar, é agrupar, é criar estaleiros, né? Para guardar, para que a nossa alma sacie, sendo que nós não precisamos disso depois de sair do corpo. Bem sabe nós que amanhã ou daqui a pouco não podemos ser dono de nada. Se o nosso Criador nos convidar, né, a retornar. Tudo que acumulei, que venhamos acumular aqui vai ficar, né? Isso, as heranças que nós vamos preocupar, às vezes brigamos tanto, né? Tomamos as heranças das criaturas, dos irmãos mais desentendidos, e damos, né, uma jeitinho aqui, outra colar, né? E acumulamos tantas coisas que às vezes nem é nosso familiar que vai utilizar depois. São criaturas que vêm de outras famílias, que embrenham na nossa, que fica dono, que nunca pôs a mão em nada, nunca trabalhou, né? A gente vê isso e é muito essa questão. Aqui está, disse o que farei. Demolirei os meus celeiros, outros valores onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E tirei a minha alma, tende reserva outros bens, para longos anos repousar, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem que insensato és. Esta noite mesmo tomarei a alma, para que servirá o que eu acumulaste. Se nós pensássemos assim, teríamos muito respeito um para com o outro, né, na contribuição dos bens materiais, das joias, das riquezas, quando somos, né, herdeiros em família ou não. Teria o maior respeito, né, para que cada um tivesse a sua parte de acordo com o merecimento, né, para que a gente não entrasse em conflito, né,
para causar, né, a coisa mais corrosiva da humanidade, que é o ódio, por causa de coisas que não vai nos acrescentar nada do outro lado, os aproveitos que a gente tem. Se nós fôssemos unidos nessa questão, nesse requisito, né, a gente compartilharia com alegria, satisfação, todos ter igual, né, sem lesar nenhum ao outro, independente de qual condição intelectual que a criatura esteja. Se é, né, limitado, se não é, o dever nosso é cuidar, é zelar, é unir, né, é desenvolver-nos um interesse coletivo, né, do bem-estar. E a gente sabe que o Evangelho traz esse aconselhamento para nós, e não somos donos de nada, só podemos utilizar, né? E a gente deixamos nos escravizar por essa ganância, por essa vontade de ter mais do que o outro, né? Se dar bem, né? A gente ainda tem essas fragilidades, mas, graças a Deus, né, dentro do Evangelho, nós estamos nos despertando, acordando para outro pensar, outro ser. É o que acontece àquele que acumula tesouro para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, o que Jesus nos convida nessas passagens? Enriqueça-se para com Deus, não para com o homem. Passa a ser melhor para com Deus, não ser melhor na visão humana, né? Muitas vezes, igual nós falamos lá atrás, que a maioria das criaturas enxerga-nos porque temos bens materiais, não porque somos. Preocupamos muito em ter, não ser. E Jesus nos convida a ser melhor, ser transformado, ser renovado, ser um seguidor, né, do Criador, dos ensinamentos do Cristo, para que a gente seja um contribuinte para com esse universo maravilhoso, para com esse planeta maravilhoso que Jesus nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui, estagiando, né, aprendendo muita coisa, né, desenvolvendo afetos, né, amizades, né? Quantas vezes perdemos tempo em desenvolver inimizades, criar inimigos. Hoje, né, através do Evangelho, nós já estamos aprendendo a orar pelo inimigo, né, a tentar aprender a perdoar. Né? Quem sabe, daqui a um tempo, a gente consiga. Bem sabemos que ainda, infelizmente, não podem pisar no nosso calo, né? Senão brota o leão que habita no nosso interior, né? Mas vamos ser persistentes, vivos, corajosos, para conosco mesmo, para que a gente não venhamos cair, né, nessa situação de despertar esse leão que está, né, amortecido, né? E quando a gente está fazendo um estudo dentro do Evangelho, sempre a espiritualidade nos envolve a intuição, buscando a falar sempre daquilo que a gente precisa. E realmente, né? O que mais precisa sempre é o que está falando. Né? Às vezes a gente pensa que é os outros, né? É o desenvolver, a pessoa que desenvolve o estudo, né? Ele acaba se mexendo todo, né? Se nós não tivermos uma perseverança, a gente até desanima, porque assim, nossa, estou me conhecendo tão profundo, coisas que eu não prestava atenção, né, que eu não me via, que eu não olhava no espelho da minha alma, e a gente vai vendo que é enriquecedor, né, o nosso esforço para conosco, para com aquele que busca, né, tentar distribuir
e interpretar a essência do Evangelho, mesmo que ele não consiga absorver 1%, mas esse menos de 1%, meio por cento, mexe muito com todos, né? Ele desenvolve uma reflexão que nos toca, que nos desperta, nos acorda pela esse sono profundo da cegueira, né? Que a gente até então não tinha despertado, né? Então é isso. Essa parte da avareza nós falamos um pouquinho e nós temos uma partezinha aqui para falar quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, né? Zaqueu é um companheiro que era considerado imundo, corrupto e tal coisa, mas ao conhecer o Cristo, ele começou a despertar nele aquela vontade de, né, resgatar aquilo, os prejuízos que ele causou, pagando até mais, em dobro, em triplo, sei lá, nessa questão. E o interessante, né, que no trajetória de Zaqueu, a gente vai aprofundando, buscando dentro do conhecimento espírita, e bem descobrimos que ele, né, é o nosso super companheiro hoje, Dr. Bezerra de Menezes. Se eu esteja errado, vocês me corrigem, né? Então, eu descobri isso há pouco tempo, né, no desenrolar do estudo, e vi que vale a pena, né, a gente perseverar, que vale a pena aproveitar as oportunidades que o Cristo nos dá. E percebi que ele não desiste de nós de forma alguma, né? Ele não larga nós porque nós falhamos, porque nós fizemos coisa grave, né? Ele não. Ele vem sempre nos pescando. É o pescador de almas, né? Ele não desiste da pescaria. Não é igual nós, que vai numa pescaria, está demorando, nós levantamos e vamos embora. Não, ele fica ali esperando, né? Amanhece, anoitece, passa dias, meses, anos, séculos, mas está nos esperando, está nos dando oportunidade, né? Então, vale a pena, através de Zaqueu, né, de Emmanuel, através de vários outros, né, Francisco de Assis, vários outros que vêm, né, acompanhando assim, a trajetória reencarnatória, né, várias vezes, que vale a pena a gente perseverar em nós, perseverar mesmo, batalhar na nossa transformação, porque Jesus ama a gente não compreende o amor dele tão grande, tão imenso. Eu queria entender um pouquinho, né, como é esse amor sem interesse, esse amor sem humilhar ninguém, sem fazer que ninguém sofra, né? Nós temos o amor que apega, o amor que machuca, o amor que às vezes, né, não compreendemos se é amor, se é apego, o que é, né? Não temos essa plenitude de compreensão, esse estágio que nós encontramos, né? Eu queria falar um pouquinho disso aí, né? Como vale a pena a gente perseverar, né? Você vê Zaqueu naquela condição, pequenininho, subiu nas árvores, né? E Jesus já estava programado ali no conhecimento que ele tem, não é por acaso, né, que ele vai na nossa casa na hora certa, de hospedar naquele lar, na visão da sociedade, impuro, né? Você vê que ele ia nos doentes e vai nos doentes. Ele não busca os sarados, né? Os que estão curados, os que estão transformados, porque esses já estão contribuindo. Nós ainda estamos doentes, né, nessa questão. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu,
chefe do publicano, né, muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia, devido a uma multidão. Por ser ele de estatura muito baixa, por isso correu à frente da turba e subiu a uma árvore, né? Se como é uma árvore para ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Então Jesus, percebendo aquela criaturinha, ele falou: desce daí, companheiro, né? Hoje eu preciso que você me hospede na sua casa, né? Então a gente vê que muitas vezes, na nossa pequenez, nunca imaginamos, né, que Jesus vai aparecer de alguma forma e pedir para se hospedar em nossa casa, e muitas vezes nem a nossa casa física, mas a nossa casa mental, e vai nos ajudar a faxinar, limpar toda a ira, né, todo o lixo mental, para que a gente volte ao equilíbrio, né, nos reerga e siga. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, donde peço em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má fé, má vida, né? E hoje nós somos assim, né? Quando alguém está para com o Evangelho, né, desenvolvendo um segmento para com Cristo, né, muitas vezes somos convidados a adentrar em vários estabelecimentos, independente de raça, crença, independente quem é quem, não interessa. Interessa é tentar plantar a sementinha do Evangelho. Ele foi hospedar-nos em casa de um homem, né, de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar salvar o que estava perdido. Então a gente vê que nesse momento que Jesus entra em nossa casa mental, aqui foi usado uma casa física, né? A gente percebe como que a gente se transforma, quanto a gente se renova, quanto a gente se reequilibra, né? Que a gente sai da depressão, que a gente sai da obsessão, né? Nós desligamos, que a gente entra em outra sintonia, que a gente nos capacita, que nós nos transformamos em um cara que perdoa, que passa a amar, que passa a contribuir, que passa a desenvolver o bem coletivo, né? Independente de qualquer coisa. É isso que o Cristo nos convida, né? Muitas vezes a gente lê, né, envolve, compenetra, mas não pegamos a essência espiritual, é o desenvolvimento da riqueza em nós, a verdadeira riqueza, a busca do alimento que nos sacia. Muitas vezes estamos enriquecidos materialmente, falando, mas estamos famintos, sem lugar, sem satisfação, sem prazer, né, de convívio, várias outras coisas. Quando passamos a nos alimentar do verdadeiro alimento, que é o lado espiritual, começamos a nos reorganizar.
a enxergar, dissipar todos os nevoeiros, né? Não é fantástico, né, pela história de Zaqueu, né, a trajetória da criatura, a ser um grande amparador de nós espíritos e vários outros, seja lá quem for. Para ele não interessa, interessa salvar, é socorrer, é orientar, é encaminhar, é estar junto com a Virgem Maria na sua legião de boa vontade, é pescando almas também. Imaginou, daqui a um tempo, nós, sendo pescador de almas, né, sendo contribuinte para com Jesus do amor verdadeiro? Que sonho, que maravilha, que tem hora que eu fico pensando assim, me dá até uma emoção, né, se a gente um dia, lógico que vamos conseguir, né, quando tiver, né, nesse destaque, vamos supor que daqui 2000 anos, né, que a gente esteja na condição de Zaqueu hoje, será uma maravilha. Então é isso aí que eu tenho para falar. Espero ter conseguido passar alguma coisa boa para vocês. Se eu falei alguma coisa fora do contexto, vocês me perdoam, porque a minha limitação ainda na questão, né, de compreensão talvez não seja tão profunda, mas eu me esforcei o máximo, fiz de boa vontade, né, com muita alegria, né, de participar com vocês. E muito obrigado. Deixa a palavra com a Denise. Nossa, gratidão, bacana demais o estudo. E aí é o que eu, Ademir, compreendo. Sei do Evangelho, mas quão grande é a dificuldade de praticar. Aí é que é o danado, mas juntos, esse pessoal que a gente vai, que está conectado com a gente, que está junto conosco, a gente é de mãos dadas, com certeza nós vamos conseguir vencer, melhorar. Você faz a prece para a gente para terminar? Pode ser? Uhum. E continuemos a perseverar em nós, né, para que a gente consiga, né, colocar em prática que a gente aprenda. Venhamos aprender cada dia, né, na essência do Evangelho. Então, serenemos nossos corações. Gratidão a Deus, né? Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por o envolvimento de todos nós. Peço a Ti que envolva os familiares de todos aqui presentes, os amigos, os inimigos, né, que eles sejam tocados neste momento com Teu amor, com a Tua orientação, através do toque sentimental. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como temos que perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje, agora e sempre. Muita paz, harmonia e equilíbrio para todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite.